A primeira coisa que você precisa fazer antes de tomar qualquer atitude é despertar. É você que vive aí no automático. Esse podcast é pra você. Quando você vai ler na Bíblia, você vai vendo que o propósito de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela vai se revelando à medida em que as coisas elas vão caminhando. Então a gente nunca vai se sentir 100% completo aqui se a gente é feito pra eternidade. E pra viver o propósito de Deus vai ter que virar pastor ou largar tudo. Isso é verdade. Para tudo isso aqui, meu irmão. Vocês dizem que escuta Jesus, que vê Jesus, que não sei o quê. Eu tô aqui há 6 meses, eu não sinto nenhum arrepio. Isso é tudo mentira. Se preocupa não, irmão, que o dia não acabou não. Pá, desliguei o telefone na cara dele, não atendi ele mais nem a pau. Mais um episódio do FormaCast. Esse episódio tá muito especial, porque vocês já estão vendo que o cenário tá diferente. A gente tá aqui no backstage do Atos 2. Eu já vou dar spoiler do convidado, nem ia falar, mas não tem como falar do Atos. E não apresentar Cabeto, o pastor Cabeto, que é o pastor da Amin Church. Também é o pastor do estudo Atos 2, né? Que foi o primeiro. É um estudo bíblico do Nordeste, que está do Brasil. O cara, mais de milhões de visualizações, o Atos é um fenômeno, né? E todo ano ele faz esse Atos Verão aqui na praia e a gente teve a grata oportunidade de ser convidados para estar aqui no podcast junto com ele, com a missão maior de transformar pessoas. Mas eu já vou dizer logo o tema de Cabetinho falar aqui. O tema hoje... Não, calma, antes de falar o tema. Foi no Atos que Marcelinho teve o primeiro encontro com Deus. Então, pra vocês terem noção como esse dia é especial. E quando a gente falar o tema, vocês vão ver que é mais especial ainda. Como descobrir o propósito de Deus na sua vida. Com vocês, meu irmão Cabetinho. Seja bem-vindo à satisfação. Que honra. Você de bater esse papo aqui antes de pregar. Ele tá aqui antes de pregar, viu, galera? Rapaz, ó, primeiramente eu quero dizer que eu tô honrado demais. Eu tô muito grato a Deus pela vida de vocês. Você ter aceitado esse desafio, foi um desafio que eu fiz para eles. Eu disse, eu tenho um desafio para vocês. Qual? Eu disse, a gente vai começar todos os dias do Atos Verão, vamos gravar o podcast lá, ao vivo. Vamos nessa. Obrigado por topar essas loucuras de Jesus. Isso aí. E assim, a gente tem uma ligação, não apenas porque você foi por lá, né, e que Deus começou a falar ao seu coração, mas principalmente pela visão que a gente comunga em relação ao reino, em relação a viver daquilo que o Senhor ele traz como um propósito para a nossa vida e a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Porque propósito, ele tem tudo a ver com o que você vive no seu dia a dia. Muitas pessoas fazem toda uma elaborada questão sobre propósito, mas eu costumo dizer que a simplificação do entendimento de propósito é você entender o que você precisa fazer no dia a dia, só que com a presença de Deus e com o direcionamento de Deus. Rapaz, tá vendo aí, ó? Nem começamos e eu já tô sendo transformado novamente, já edificado. A gente tinha as perguntas lá quando o programa não precisa, não mas, precisa. Não. Vai, curte aí, se inscreve no canal, faz aí a tua pergunta, porque nem começou, já é um baita aprendizado. Mas diz aí, amor, solta a primeira pergunta, Cabetinho. A gente Na vive... verdade, explicar por que surgiu esse tema. Eu tava comentando aqui que muita gente fala, ai, não, porque você acorda, vai trabalhar, paga conta, depois morre. É isso a vida. Você tem um momento que todo mundo para e pensa, é isso, sabe? Qual é o propósito de tudo isso? Então hoje a gente quer explicar essa questão e trazer na primeira pergunta que É você que vive aí no automático. Né? Esse podcast é pra você. Por que tanta gente se sente perdida hoje, mesmo tendo tudo o que precisava? Porque hoje a gente tem acesso a tudo. E quanto mais a gente tem acesso às coisas, mais a gente quer, mais a gente não está satisfeito. Por quê? Tem tanta gente perdida, sem propósito. Rapaz, essa pegou pegando. Sabe o que é interessante? Eu vejo algo de Deus. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Esse é o tema da ministração de hoje, que eu vou pregar. Meu Deus. Perante Deus. Inclusive, é o tema do primeiro capítulo do meu livro. Eu tô ansiosa pra ler esse livro. Eu nunca dou spoiler de pregação antes de pregar, mas eu vou dar aqui para vocês. O título da pregação é Acorda, Menino. Acorda, menino! Pra você que vive aí no automático, bora, se levanta. E a gente vai falar justamente disso, de um despertamento de pessoas que estão vivendo no automático. De pessoas que estão tendo a vida, simplesmente, sabe, vendo a vida passar e elas não estão existindo de fato.
E o propósito é exatamente isso. Ele nos traz um senso de pertencimento e de existência em tudo aquilo que a gente vai viver. E o que é que eu poderia dizer para você? Você que está aí perdido, não sei qual é o meu propósito, não sei. A primeira coisa que você precisa fazer antes de tomar qualquer atitude é despertar. E aí vou dar outro spoiler da pregação de hoje. Eu posso? Posso. Com certeza. Vou dar outro spoiler. A gente compara muito a um despertador. O despertador, ele serve exatamente para um único propósito. É nos tirar do quê? Do sono, né? O despertador, ele pede licença para você? Não. O despertador, ele pede para... Não. O despertador, ele tem um único propósito. Acordar você. Muitas vezes a nossa vida, quando ela está sendo levada no automático, nós não percebemos. E aí, para você que pergunta ali, qual é o meu propósito? Porque eu não consigo achar. Talvez você não está conseguindo entender os alarmes da vida. As dores, as dificuldades, tantas e tantas outras coisas que vêm para a nossa vida. Às vezes eu posso ser enfático em dizer a você que isso aí talvez não é o diabo, não é qualquer outra coisa a não ser um alarme. Charles Spurgeon, ele dizia que a dor é um alarme e um megafone do céu para trazer um despertamento para aquele que não está ouvindo. É como se fosse um grito de Deus. Então, esse despertamento, ele é a primeira atitude que você precisa ter. Você precisa entender o que o alarme do céu está falando com você. Às vezes não precisa ser numa dor, mas é no incômodo, é numa sensação ali. Por exemplo, quantas e quantas pessoas viraram um ano? A gente está começando um ano novo agora. Quantas e quantas pessoas elas viraram um ano e elas estão com esse sentimento de que foram insuficientes. Talvez isso é um alarme do céu justamente para começar a despertar algo. Isso é o despertador do céu para dizer assim, ei, existe um propósito além do que você está vivendo. Além de que vai lhe completar. Perfeito. Se eu puder complementar um pouquinho, as pessoas que não estão 100% preenchidas, como a gente está falando aqui, vivem no automático, mas tem tudo. Tem a casa dos sonhos, tem o carro dos sonhos, tem a família, tem a viagem, enfim, mas não consegue achar. Sempre tá aquele vazio, sempre aquela sensação. Vazio, perfeito, perfeito. Eu costumo dizer, Cabetinho, eu converso isso muito com a Rebeca, que isso é a sensação da eternidade. Porque a gente só é completo, de fato, por Deus. Então não adianta nada, né? A gente sair da vida do automático, a gente conquistar, fazer as coisas e a gente não ter Deus em primeiro lugar. Porque é nele que a gente se foi completa. Feito para a eternidade. Então a gente nunca vai se sentir 100% completo aqui, se a gente é feito para a eternidade. Mas, meu Deus do céu, já foi uma bênção. Essa primeira pergunta, meu Deus. E eu tenho mais um aqui, top, que os seguidores mandaram, e eu acho bem interessante. Diz assim, ó. Muita gente acha, Cabeto, que para viver o propósito de Deus vai ter que virar pastor ou largar tudo. Isso é verdade. Bicho, a galera, meus amigos hoje me chamam de pastor, porque eu tenho que transformar as pessoas levando o evangelho, levando a palavra, levando palavras de alento. E a turma chega e eu, ei, meu pastor, você precisa ser pastor para né, viver o propósito de Deus. As pessoas, essa questão, né? Como é que eu posso glorificar a Deus, né? Seguir o propósito que Deus tem para minha vida, se eu não sou pastor, eu sou empresária. Então, como eu posso, né, se é possível, colocar Deus na nossa vida em tudo que a gente faça, perfeito, mesmo não sendo pastor, né, entregando para milhares. É interessante porque esse tipo de pensamento é um pensamento que ele é comungado, mas ele vem, sabe, lá dos gregos. Existe uma divisão entre sagrado e profano. Tudo aquilo que eu faço na parte eclesiástica é sagrado, por exemplo, eu sou pastor e tal. Tudo aquilo que eu faço fora disso é profano. Só que a Bíblia fala que tudo que você faça, que faça para a glória de Deus. Então, a partir do momento em que a gente tem essa virada de chave, esse mindset, ele dá uma virada na nossa mente, nós começamos a entender que o senso de propósito, ele faz parte do nosso dia a dia. E que, não, para você viver o propósito de Deus, você não precisa especialmente ser pastor, ministro, cantor. Pelo contrário, quando você é uma boa mãe, e aquele é o seu propósito, é ser mãe, você está cumprindo o propósito de Deus. Quando você é um empresário e você é excelente naquilo que você faz e você honra os princípios, você está cumprindo o seu propósito. É interessante isso, porque eu sou contador também, trabalho com contabilidade, continuo trabalhando, apesar de ser pastor. Mas uma das coisas que aconteceu e que esse propósito, por exemplo, hoje a gente está aqui debaixo de um propósito que não tem nada a ver no começo com o pastoreio. O propósito, ele é interessante. Quando você vai ler na Bíblia, você vai vendo que o propósito de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela vai se revelando à medida em que as coisas elas vão caminhando, né? Deus ele vai revelando um propósito para Israel a partir do momento que Israel vai caminhando. Ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão foi caminhando, os hebreus foram caminhando. E aí, a minha vida ela passa muito por isso.
Pra você ter noção, o meu propósito começou por causa de uma prancha de surf. Conta aí um pouquinho. Conta aí. É engraçado, é engraçado. Achou que era saber como é, né? Como é que foi pra você? Sempre quis ser pastor, como é que surgiu o Atos? Como era cabetinho, Gente, a gente tá aqui pré-cristão. na véspera, aqui já vai começar o Atos. Temos que liberar ele em 20 minutos. E essa história é tão impactante. Vai dar certo. Conta tudo. Não, vai dar certo. Vai. Eu vou tentar resumir, porque quando eu conto essa história, é umas 3 horas. Vai dar certo. Aí vocês fazem o seguinte, vocês depois perturbam eles pra eu voltar, entendeu? Claro. Se ligou assim? Gravar um Tem que ser especial. podcast de 2 horas, Chegou, entendeu? vai dar 30 minutos não dá. É verdade. Muito pouco tempo. Então, tudo começou por causa de uma prancha de surf. Ó, que interessante. Eu passei na faculdade com 14 anos de idade. E aí eu esperei um ano para entrar por conta que eu passei na Federal. A Federal estava em greve. E eu comecei a trabalhar com meu pai no escritório de contabilidade. E nisso que eu trabalhava, eu comecei a surfar também. Só que eu ficava naquela, né? Não podia surfar porque estava trabalhando, surfava no final de semana, aquela correria toda. Mas eu ficava sempre num translado escritório-casa. Naquela época, para você que reclama aí e tal, não tinha carro, era busão mesmo, tinha que ir do busão. E eu tô voltando um dia do escritório e eu tava precisando de uma parafina. E aí eu parei em uma loja, aqui para quem conhece João Pessoa, aqui na frente do Mag Shop, tem um empresarialzinho ali do lado. Eu parei lá numa loja chamada Estileira, o nome da loja. Era uma loja que ele vendia produtos de kitesurf, vendia bermudas de surf, blusas de surf, vendia parafina e tantos outros utensílios. Parei lá na loja e quando eu paro lá, eu fui abordado pelo dono da loja. Aqui eu vou dar uma pausa para você entender a história do dono da loja. O nome dele é Sharif Homes, vulgo Tatá. Ele é descendente de árabe. E o Tatá, a história dele, ela se encontra com a minha nesse momento, mas a história dele já vem de antes. Ele morava em São Paulo, ele é milionário em São Paulo, pai dele. E quando ele tinha 14 anos, 15 anos de idade, mais ou menos, hoje eu chamo ele do velhinho Tatá, o velhinho Ranziza. Amo você, Tatá. E quando ele tem 14, 15 anos de idade, mais ou menos, o pai dele chegou para ele, Marcelinho, e disse assim, ó, você não trabalha, você não estuda, você vai só trabalhar nas minhas lojas, porque eu cresci trabalhando árabe, aquele árabe bem rico. E aí ele começou a trabalhar lá, só que o pai dele, na época, deu uma mesada para ele, ao equivalente, na época, hoje, equivalente a 40 mil reais, mais ou menos. Então imagina um moleque com 40 mil no bolso. Naquela época, há 30, 40 anos atrás. Ele disse, Cabeto, o que você imaginar, que coisa eu fiz na vida. O que você imaginar de desordem, de viagem, eu fiz. Só que aí ele conheceu a Carol engravidou, teve o Caio, e nesse tempo o pai dele faleceu. No que o pai dele faleceu, ele e os irmãos perderam grande parte das coisas. E então, só que eles continuaram com muitos bens, o pai dele já era um visionário, né? Isso vem do pessoal do Oriente, o pessoal do Oriente é visionário, o judeu, o árabe, ele é visionário nesse sentido. Tinha deixado muitos bens, então eles vivem de renda e tudo mais, eles vivem bem. Só que ele teve uma tentativa de sequestro em São Paulo, foi morar em Floripa. Em Floripa, a esposa dele virou profissional do kitesurf e ele veio morar na Paraíba. Aí você encontrou nele na Estileira. Aí cara árabe com a loja Estileira. Você vê aonde eu pensava que isso tinha um propósito de Deus em alguma coisa disso. Entro na loja dele, eu conhecia os vendedores, porque eu entro na loja dele, ele me aborda, coloca a mão no meu ombro, ele é bem turrão. Hoje ele tá mais tranquilo, mais ou menos, né, velho? Mas ele coloca a mão no meu ombro e ele diz assim, meu irmão, bem turrão, eu odeio o seu sorriso, brother. Eu olhei pra ele assim, assustado, dei um sorriso. Ele falou, meu irmão, você não tem raiva, não? Nunca vi você entrando aqui na minha loja com raiva, tal. E eu disse a célebre frase, eu tenho Jesus. E ele olhou pra mim e falou, esse Jesus não existe, isso é mentira, tal. E aí eu dei um legal pra ele, dei um sorriso, peguei as coisas que eu tinha comprado e fui embora. E aí vem o primeiro aprendizado, que eu falo pro pessoal, pros meus amigos. Falo, nós temos que entender que o propósito de Deus, ele passeia pelo caminho da sensibilidade e da perseverança. Não tem pra onde correr. Eu pergunto pra muita gente, você voltaria lá se o cara tratasse mal assim? Talvez não, mas naquele dia eu senti que tinha algo diferente. Eu tive um insight assim do céu. E aí eu voltei lá outro dia pra comprar de novo. Chego lá, ele me aborda, mais tranquilo, mas ele me aborda de novo. Meu irmão, me perdoe, mas teu sorriso é muito irritante, brother. Tal, tu não tem raiva? Eu disse, cara, eu já disse, eu tenho Jesus. Ele, mas esse Jesus não existe. Eu falei, é Jesus. Ele falou, o Caio na época tinha 10 anos de idade, falou, você não quer falar isso desse Jesus pro meu filho, não? Foi. Ele disse, porque meu filho tem 10 anos de idade, meu relacionamento com ele é horrível. Eu bato nele, ele me bate, ele me xinga, eu xingo ele.
E eu queria que ele Deus. fosse um menino feliz, igual você. Somente. Tá vendo aí, galera? Olha que aprendizado. E aí eu parei, olhei pra ele, eu falei, vamos lá na tua casa? Ele, mas tu nem me conhece. Propósito de Deus, a gente precisa de ousadia também. A gente precisa ter sensibilidade e ousadia. Eu falei, vamos. Ele falou, então vamos. Fechou a loja, nós fomos na casa dele. Chegou lá, eu conheci a Carol, a esposa dele. O filho dele estava viajando, depois ele chegou. E eu comecei a conversar, e eu tive essa ideia do meu pai, porque meu pai, ele falou de Jesus para minha avó assim, eu disse, vamos começar um estudo bíblico aqui na tua casa? Ele, não gosta de igreja. Não gosta. Eu falei, não. Serei eu há um tempo atrás, né? Um tempo não, pouco tempo, né? E eu falei, não, esquece. A gente vai começar um estudo bíblico, estudar os princípios e tal. Tá bom. Aqui na tua casa mesmo. Diga o dia, terça-feira. Eu disse, terça-feira eu tô aqui. Fui pra casa, preparei um estudo a semana todinha. Na terça-feira eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, Marcelinho, bato lá na porta. Estavam dormindo. Tinha esquecido. Carol, Tatá e... Carol, Tatá e o Caio. Hoje tem um Filipinho também. Cheiro, Filipinho. Meu aluno de oratória. Olha. E aí, chego lá e tava dormindo. Aí, aqui na Paraíba, todo mundo fala muito o boy. Aí ele, eita, o boy do estudo. Enfim, nós começamos um pequeno grupo lá na casa dele. Eu, ele e a esposa dele. Um mês depois, nós tínhamos 40 pessoas na casa dele. A esposa dele tinha entregue o coração a Jesus, o filho dele também. E o Tatá muito duro. Eu digo que nós vivemos na primeira instância ali na casa dele um pequeno avivamento. Chegou a passar na casa dele mais de 300 pessoas diferentes. Meu Deus. Pessoas que foram entrando lá, foram sendo tocadas. Para você ter noção, desse primeiro estudo, saíram de lá, que aceitaram Jesus lá, ou que estavam lá, 10 pastores. Caramba. A gente começou a viver um pequeno avivamento naquele lugar. Mas só que o objetivo do Tatá, ele mudou. A esposa dele aceitou, o filho dele aceitou, e ele continuou com o coração muito duro. E aí, como o objetivo dele mudou, o objetivo dele era só me questionar. Então, durante as reuniões, tinha, sei lá, 60, 70 pessoas na casa dele. Ele chegava assim, Marcelo, pra mim, ele fazia, e os dinossauros? Aí eu, peraí, tá aqui na Bíblia. Aí eu tava pregando sobre a mulher samaritana, ele, mas peraí, se só tava Jesus e essa mulher, como é que essa história chegou pra gente hoje? Eu, tá aqui. Ele sempre queria ficar me pegando ali, isso inclusive, é algo que coincide com um propósito que começou lá na minha adolescência, que depois eu falo aqui pra vocês outra história, que Deus me acordava de madrugada, e Deus ele falava assim, com você eu falo na palavra, meu filho. Eu estudei muito a Bíblia na minha adolescência. E depois eu fui entender isso. Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Deus me acordava, eu fazia pregações, Deus me dizia nome de igreja, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu fui pregar nessas igrejas 6, 7, 8 anos depois. E aí, voltando pro Tatá, aí o Tatá ficava me questionando. Quando ele me perguntava um negócio bem complicado assim, aí eu olhava pra ele e falava, tá pensando que Jesus é farmácia? Pra tu vir aqui tomar uma pílula a hora que tu quer? Semana que vem eu te respondo. Aí eu ia em casa, chegava com meu pai, aí eu falava, pai, eu me saio dessa aqui. Aí meu pai me passava, aí eu chegava lá eu digo que com os 2 pés no peito dele, eu falava, aqui e tal. Enfim. Só que o objetivo dele mudou, ele continuou com o coração muito duro. 6 meses depois, esse início que a gente teve surpreendente do que Deus estava fazendo, o estudo não pôde ser na casa dele, foi na minha casa. No que foi na minha casa, tem uma área lá de piscina, na casa do meu pai, a gente estava lá, nesse dia tinha umas 50 pessoas, e a gente fazia um estudo muito simples, violãozinho, carrom, como vocês devem conhecer. E tô lá, a gente tá lá, violão, carrom, tem 50 pessoas, tranquilo, cheio de visitante, o Tatá se levanta. No meio do estudo, para tudo isso aqui, meu irmão. Todo mundo tomou um susto assim, e ele gritando. Vocês são tudo mentirosos. Ai. Vocês dizem que escuta Jesus, que vê Jesus, que não sei o quê. Eu tô aqui há 6 meses, eu não sinto nenhum arrepio, isso é tudo mentira. E aí eu digo que nesse dia, eu tava meio arretado no Espírito Santo. Pra quem é mais do Nordeste, sabe? Pra quem não é, acho que você inteiro, eu tava arretado no Espírito Santo. Eu levantei, Marcelo. Rebeca, eu levantei, botei o dedo assim na cara dele. Eu falei, ô meu irmão, sabe por que você não sente nada, brother? Porque você tem um coração muito duro, irmão. Sua esposa entregou o coração a Jesus, tá vivendo um milagre. Seu filho entregou o coração a Jesus, tá vivendo um milagre. Pessoas estão tendo a vida transformada dentro da sua casa e você continua do mesmo jeito. Mas vamos fazer o seguinte, meu irmão. Se ajoelha aqui agora, confessa Jesus como teu Salvador. Isso é a partir de amanhã, algo de sobrenatural. Isso eu gritando, todo mundo assim em choque, né? Se a partir de amanhã algo de sobrenatural não acontecer na tua vida, eu rasgo a Bíblia, e aí eu vou ter que falar a verdade. Ele era muito maconheiro. E aí eu disse assim, eu rasgo a Bíblia e vou fumar maconha contigo. Pô, tu não dissesse isso. Irmão, todo mundo ficou em choque assim. Em choque. Tudo bíblico. Em choque. No Atos. Foi. Aí ele disse que pensou na hora. Vou colocar esse moleque pra virar maconheiro agora.
Aí ele olhou pra mim, tá fechado. Eu digo, pô, tá fechado. Se ajoelha aqui agora. E aí eu digo, essa ousadia foi do Espírito Santo, viu? Pelo amor de Deus. Se o Espírito Não Santo vão praticar isso, não vão entra, praticar não, assim em pelo casa, amor de não. Deus. Exato. Isso aqui é algo isso aqui é algo pontual, tá? Graças a Deus existiu o propósito de Deus na vida de Cabeto. Se não existir na sua, você poderia ter ido pro mau caminho. Tá vendo? E aí, irmão, ele se ajoelhou. E repita a oração, ele fez a oração confessando. Nada de sobrenatural aconteceu. Ficou emocionado e tudo mais, mas tudo bem, se levantou. Acabou a reunião ali porque não tinha mais ambiente. Sim. Foi pra casa. Que chegou em casa, ele fumou maconha. Esqueceu da reunião. Esqueceu da oração. No outro dia de manhã, acordou de novo. Ele fez o quê? Fumou maconha de novo. Pegou um bolinho de maconha, colocou dentro da cueca e foi pro trabalho. E ele tinha uma moto que ele tinha trazido de São Paulo, que a moto ela estava meio desemplacada, meio desorganizada. Mas enfim, ele fazia tudo isso há anos. Para ele comum, não tem como dar nada errado. Porque ele vai no caminho, ele tá indo pro trabalho, o caminho que ele sempre fazia, do mesmo jeito, uma blitz enorme. Ele tenta fugir, no que ele tenta fugir, os guardinhas, bora, mão pra cima, para ele, calma, calma, calma. Sou cidadão de bem, esse é o cabra safado. Se ele ia fugir e tal, e começa a juntar, e ele lembra que ele tava com algo ilícito dentro da cueca, e ele falou, e agora? Chegou o guardinha, começou a juntar documento da moto. Ele apresenta o documento da moto, a moto tá desemplacada, a moto vai ser presa, não tem o que esperar e tal. Chega o chefe da guarnição, o que é que tá acontecendo aí? Não, esse senhor aqui ia fugir, aquela coisa toda. Ele, não, calma, eu preciso da moto. O chefe documentou, olhou, disse, olha, não tenho o que falar, o que discutir. Essa moto tá presa, e é isso aí, e acabou. E ele disse que o chefe da guarnição pegou o documento e foi embora chamar o guincho para levar a moto. No que o chefe da guarnição sai, ele disse que deu 3 passos, o chefe da guarnição parou, olhou pro documento e voltou. No que volta, ele disse que ele passou uns 3 minutos, o guardinha olhava para ele, olhava pro documento. Aí ele disse que colocou a mão no ombro dele, aí falou assim, o guardinha, o chefe da guarnição, seu meu irmão, eu sinto que você quer conhecer mais a respeito de Jesus, na verdade. Aí ele, tomou um susto, né? Aí ele disse que o guarda continuou, não. Deus está me dizendo que você quer conhecer mais a respeito de Jesus. Pegou o documento, colocou na mão dele, disse, meu irmão, pode ir. Siga seu caminho porque Deus vai continuar falando com você. E aí foi transformado. Meu irmão, nesse momento ele sobe na moto, começa a tremer, a chorar, para um pouco mais na frente e ele me liga. Cabeto, meu irmão, você combinou com o guarda, brother! Ah, não acredito. Te juro, mano. Que coração, Irmão, filha da mãe. ele gritava. Rebeca, ele gritava. Você combinou com o guarda! Só que eu não sabia o que estava acontecendo, Sim. mas eu entendi. Eu entendi que o Espírito Santo tinha feito alguma coisa. Aí, meu amigo, na mesma proporção eu falei, brother, quer dizer que o Espírito Santo começou a falar contigo? Se preocupa não, irmão, que o dia não acabou não. Pá, desliguei o telefone na cara dele, não atendi ele mais nem a pau. E ele me ligando, eu falei, agora tu vai ver, abençoado. Não atendi ele nem a pau. E ele ficou nessa, foi pra loja e ficou nessa concatenando, né? Cabeto, guarda, o que eu faço? Ele chegou à conclusão, ele falou, rapaz, Jesus existe. Vou pro inferno, tô lascado. Jesus existe, vou pro inferno e agora... Ele entrou nessa paranoia. E ele disse que passou o dia... Caiu uma ficha ali pra ele, sabe? Aí ele disse que ficou nessa, passou o dia sem vender, sem nada e tal. Chegou no final, na frente do Bag Shop. O Bag Shop é um shopping aqui, na Orla. E aí ele disse que chega lá, ele não tinha vendido nada, tal, só pensando nisso o dia todinho. Chega 3 senhoras na loja dele, bate na porta. Pregar a palavra. No que chega lá, as senhorinhas começam a comprar. Loja de surf, senhorinha, o que é que tem a ver? Nada. Começa a comprar. Quero isso. Você dá desconto à vista, e se tem uma coisa que o Tatá é um bom vendedor, ele é desenrolado. Ele falou, agora? Tá. Quando ele calculou que ele deu desconto, ele disse que olhou pro lado, tinha um boleto para ele pagar no dia. Ele falou, Cabeto, foi exatamente o valor do boleto que eu tinha para pagar no dia, até os centavos, Cabeto. E aí ele disse que parou de digitar, tomou um susto assim, ele falou, não. Que dia estranho, colocou a mão na cabeça, ele disse, que dia estranho, meu irmão. E aí ele disse que a veinha Mó, a chefe das veinhas, escutou. No que escutou, olhou para ele e falou, também acho, meu filho.
Tinha nada a ver de estar aqui. Nós somos lá do Rio de Janeiro, a gente tava entrando nesse shopping aqui, mas então, o Espírito... E aí vem entre mistério. O Espírito Santo me mandou vir comprar aqui na sua loja e começa a falar umas verdades pra ele. Tira o dinheiro contado do bolso, bate na mesa, se Deus vai continuar falando com você, filho. E foi embora. Desse dia em diante, a vida dele mudou. Mas Esse foi o interessante, né? início. Você viu Depois eu conto mais. Gente, que história meu Deus, sensacional. ainda nem começou, ainda tinha aí Mas 2 horas de A gente podcast. tem que entregar a cabecinha pra ele Tem que poder entregar fazer o pra estudo agora bíblico. fazer o estudo Isso bíblico. é só pra vocês terem o gosto de me chamar de novo. Verdade. Pessoal, perturba Tem que esse, fazer hein? uma edição muito Olha que, maior. olha que história poderosa. Se você está sendo transformado, se você está aprendendo, se inscreve aqui no canal, curta e compartilha quem precisa escutar isso aqui. Se você vive que nem tá perdido no mundo, utilizando de ilícito, sem confiar em Deus, você vê quando ele se quebrantou, entregou a vida a Quando ele Deus. permitiu, Quando né? ele permitiu exatamente que Deus agisse de forma sobrenatural, Deus agiu porque ele era o filho amado, né? Era mais uma ovelha no mundo de Deus, e Deus toma conta dos seus filhos. E pra gente finalizar, Cabetinho, propósito de Deus na sua vida, rapidinho, e para essas pessoas que estavam que nem Tatá, como elas vão conseguir viver o propósito de Deus no trabalho, na vida deles? Perfeito. Fala aí pra gente finalizar. por Fala pra quem gentileza. tá assim, Quem tá assistindo perdido, que sem nem Tatá. propósito, sem Às vezes tá despertado Às vezes ainda. tá aí você doido pra fumar sua maconha, pra fazer seu ilícito, pra, né, fazer coisa que não presta, uma pornografia, um negócio. Você que tá perdido aí no automático na vida, como é que vê o Qual a propósito de mensagem Deus que na você terra, quer né? deixar pra essa Maravilha. pessoa? Isso. Eu costumo dizer que o maior sinalizador do coração humano em relação ao propósito que ele tem, que é esse propósito eterno. Deus, ele não escolheu você para você viver de uma forma aleatória. Deus, ele não formou você, ele não criou você. Sabe, ele não chegou, criou esse mundo e abandonou, e entregou ao caos. Não, não, não. Todos nós, cada um de nós temos um propósito. Eu costumo dizer para você que está sem despertar aqui, sabe, o maior alarme e o principal alarme que você pode começar a sentir é o vazio. E você tem que dar ouvidos a esse vazio, talvez, que você está sentindo, porque talvez esse vazio, e certamente o como a Bíblia fala, é do tamanho de Deus. Talvez você já escutou isso de um jargão ou de alguma forma por aí, mas não tem para onde correr. Sabe, nesses anos todos, eu já sentei com pessoas que tinham condições, com pessoas que não tinham condições, já sentei com grandes empresários, eu já sentei com pessoas que não tinham nada, sabe? E se tem algo que eu pude identificar, independente de raça, cor, sexo, foi que as pessoas que possuem maior vazio são as pessoas que estão mais longe de Deus. Não tem para onde correr. Porque tem algo no coração humano que só será preenchido com o Senhor. Então, dê ouvidos a isso. E a partir disso, permita que o seu coração seja despertado. Comece a, sabe, buscar o Senhor. Mas, Cabeto, como é que eu busco a Deus? Eu não sei orar, eu não sei... Dê o primeiro passo. Tudo começa... Já dizia o poeta, né? A caminhada, ela começa no primeiro passo. Né? Quando você vai escutar algumas músicas do contexto popular, a caminhada começa no primeiro passo. Se aveste, não. Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Venha pro Atos. O Atos tá aqui no Bustamandaré, em João Pessoa, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, estudar a Bíblia. É o primeiro passo que você pode, que tá aí perdido, insatisfeito, Verdade. incompleto, conhecer o Pai, estudando a Bíblia, a palavra vida. Vem pra cá, a gente tá aqui toda segunda-feira, né, Isso Cabelo? aí, 8 isso horas da noite, é bênção. Eu fui transformado, eu tive esse encontro que o Tatá teve com Deus no Atos, que não era nem a estrutura daqui, hein, Gabriel? Verdade, verdade. Tá lindo, tá uma coisa de cinema. Eu acho que é o maior estudo bíblico de estrutura do Brasil. Eu vi muito pastor sonhando em ter um espaço tão grande desse, né, para Verdade. trazer uma palavra de alento aí ao seu coração. Antes eu quero... Esse é um bom primeiro passo, hein? Segue bem. Excelente. Eu quero depois, amor, que você deixe a palavra, mas eu queria agradecer e honrar também a Forma Incorporadora, que é uma Demais. incorporadora que tem, estamos falando de propósito, tem o propósito de transformar as cidades com produtos com arquitetura inovadora, disruptiva, com inovação tecnológica, com experiência e rentabilidade acima da média. A gente tem um produto que está em construção, que chama-se o The Garden, inclusive Rebeca, ela é Aí sim, Investidora. Boa, você é boa, ela é investidora. E aqui bem pertinho do Bustamandaré, cidade lotada, taxa de Já ocupação chega abençoado, né? 90%. Aqui, ó, você vem orar, pé da Deus, ele tá aqui bem pertinho. E vamos deixar aí, amor, agora que a Betinho trouxe uma palavra sensacional, que para você ter o propósito seu na terra, você tem que primeiro, né, buscar Deus como o Tatal fez. Primeiro Deus, passo, as né? coisas simples da vida, do dia a dia mesmo. Eu tava ali só
tendo uma compra de uma parafina. Talvez você vai ser um dia que você vai estar no seu trabalho, talvez você vai ser um dia que você vai ligar para um amigo seu, ó. Vocês que são amigos de Marcelinho e Rebeca, liga para eles, perturba eles bem muito. Eles estão cheios de palavra de Deus para te abençoar. Amém. Mas eu acho que o que eu diria é se permita ser usado em tudo que você for fazer. Então, tudo que você for fazer, quando eu entendi que quando eu cuidava da minha casa, eu estava glorificando a Deus. Quando eu cuidava do meu marido e fazia as coisas para ele sem reclamar, eu também estava glorificando a Deus. Então, tudo na minha vida mudou a partir desse entendimento, que tudo que você for fazer, faça com excelência para o Senhor. Amém. Então, se permita ser usado em tudo, em todas as áreas. Amém. Coração disposto. E para finalizar, esse foi mais um episódio especial Isso, demais. que honra. Até que enfim. Eu queria uma salva de palmas para Cabetinho. Vamos liberar ele agora. Honra nossa. Mas esse foi mais um episódio do FormaCast. A gente tem o propósito entregue por Deus para transformar você aí em cristão, familiar e empreendedor melhor. Quem sabe aí, quem comentar mais vai estar com a gente aqui, conhecendo essa estrutura do podcast e aqui no palco, na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, Busta Mandaré, João Pessoa. Estudo bíblico desse passo de fé que Deus vai transformar a sua vida. Esse é o nosso desejo para vocês, né? Lindo demais. Curte, comenta, compartilha. Ó, ele já deu a promessa aqui. Quem curtir, quem compartilhar mais, vai estar aqui acompanhando todo o backstage. Tá bonito, vai ser lindo demais. Chega junto. Deus abençoe. Simbora! Valeu. Tchau. Valeu.